começar a gravar. Pode começar. Vou só abrir aqui, que aí não vai começar a gravar. Vou começar de novo, pessoal. Tá dando para ver o slide? Pessoal, eu tive um probleminha com a minha conexão, mas aí nós voltamos, eu vou começar de novo no primeiro slide, porque eu não sei até quando que começou a instabilidade, mas a gente estava falando, né, sobre a composição da capitalização de mercado, que ela tem várias finalidades, né? Qualquer negócio tem várias finalidades, né? E uma dessas finalidades é a renda regular, onde você tem o retorno dos seus investimentos mensalmente. Isso normalmente acontece através do pagamento de algum aluguel ou alguns juros a títulos de investimento, né? Esses investimentos, normalmente, para ter esse ganho de renda regular, eles devem ser feitos, na sua grande maioria, no fundo de investimento de tijolos, né? A gente viu na aula passada o que são esses fundos de investimentos de tijolos, que são em construções, né? Construções de shopping centers, de salas comerciais, galpões, você aluga para empresa, então, assim, são rendas que você todo mês vai ter um retorno, que é o que a gente chama de renda regular. Eu até trouxe um exemplo aqui, né, de renda regular, é que se, por exemplo, você comprou um fundo de investimento que ele tem um retorno mensal ali de 0,70%, se você investir 50 mil, você vai todo mês receber 350 reais a título de compensação. E quanto maior o seu investimento, maior o seu retorno, sempre proporcional. Nós temos também, como uma das finalidades dos fundos de investimentos imobiliários, aqui, o ganho de capital, né? O que seria esse ganho capital? Esse ganho capital, a principal finalidade de investimento nele é o aumento do patrimônio e também das cotas de valorização dos bens e direitos investidos. O que seria isso? Eu comprei um fundo, comprei uma cota de investimento de um shopping, mas aí eu comprei em primeira mão. Eu fiz o primeiro investimento ali. Nós vamos ver no decorrer dessa aula como é que isso funciona. Eu fui o primeiro. Só que aí, o que eu fiz? Eu deixei lá, paradinho, porque eu quero identificar, minha finalidade não é renda mensal. Então, eu comprei, eu vi potencial, comprei aquela cota e deixei ela lá. No momento certo, o que eu fiz? Eu aumentei o valor patrimonial, deixei essa cota se valorizar, e aí eu pego e vou revender no mercado secundário. No mercado secundário, a gente vai ver também que essa troca é feita na Bolsa de Valores. Eu compro no mercado primário, a empresa vai abrir cota para investimento, vamos supor, né?
de um shopping. E aí eu vejo que tem tudo para dar certo, eu compro uma cota, a minha cota é primária, eu estou comprando direto da empresa, na hora que ela está fazendo o investimento dela, vou invisto, deixo lá rendendo, né, o meu investimento. Essa cota vai super valorizar, porque esse empreendimento foi um sucesso. E aí, o que eu vou fazer? Na hora que ela estiver em alta no mercado, no mercado imobiliário, na Bovespa, né? A gente vai vendo isso, eu vou pegar e vender a minha cota. Aí eu tive o quê? Pagamento de capital. Se a minha intenção é essa, a minha finalidade é ganho de capital. Se eu quero rendimento mensal, é o que eu vou fazer? Vou investir em fundos, eu tenho um retorno mensal. Esse aqui não é o caso. Eu vou investir em alguma coisa, vou deixar meu dinheiro aplicado ali, quando ele se valorizar, eu vou lá e vendo. Eu até coloquei aqui como exemplo um apartamento. Você vendeu um apartamento por 250 mil, só que o quê? O ganho de capital, você comprou ele por 200, você esperou ele valorizar para depois você vender. Não é um lucro mensal. Aqui a gente tem. Eu, eu pulei aqui, gente, os investimentos gerais, mas assim, só para falar um pouco, é diferente das duas finalidades que a gente falou, né, que foi a renda mensal e o ganho de capital, esse daqui, os investimentos gerais, está no meio termo. Eu invisto para receber regularmente, mensalmente, mas eu também invisto um percentual do meu dinheiro para ter lucros de venda de agregar valor no capital, que é a venda a longo prazo. Eu só vou ter retorno a longo prazo, mas eu também invisto em carteiras de investimentos que têm retorno a longo prazo. Aqui é o que a gente chama de finalidade ampla, né? Que eu quero vários investimentos como fonte de aluguel, juros, dividendos e também ganho de capital na compra e venda de ativos. Aí nós temos a securitização. O que seria esse investimento da securitização? É o seguinte, eu tenho uma incorporadora, vou construir um prédio, mas o que acontece? Como é que esses prédios são feitos, gente? Você não vai lá e compra, faz um contrato de compromisso de compra e venda, de promessa de compra e venda, não é isso? Você compra um imóvel na planta, imóveis na planta é compromisso de compra e venda. Porque o imóvel não existe, você vai pagar parcelas para esse imóvel ser construído. É um risco para você, mas é um risco para a construtora, para o empreendimento. Aí o que eles fazem? Eles vão lá, né, no banco e falam assim: olha, eu vou construir esse prédio, só que como a maioria dos imóveis vão ser financiados, eu não vou ter esse retorno financeiro imediato e eu tenho gastos com esse empreendimento, o que eu vou fazer? Bom, eu vou no banco, apresento a minha proposta, aí o banco fala assim, ok, achei interessante o seu projeto, vai dar certo? Ah, então tá bom. Então eu vou pegar essa cartela, vou pegar o valor que você precisa para esse empreendimento, ele vai garantir, os investidores eles vão garantir o pagamento da construção desses apartamentos. Ah, então quer dizer que a construtora precisa da quitação, né, do valor desse imóvel para construir um imóvel, né? Então, ele vai no banco, o banco dá metade
para ele começar o empreendimento, dá metade desse valor e a outra metade, sabe o que ela faz? O banco faz? Distribui cotas, e aí essas cotas, elas são compradas para garantir que o empreendimento vai ser construído. E aí, com o empreendimento sendo construído e as pessoas, os compradores, pagando as prestações, esse dinheiro faz o quê? Volta para os investidores, né? No caso, quem comprou as cotas partes, e também, né, que prestou esse calção, né? E investiu dinheiro para parte desse dinheiro, normalmente metade desse dinheiro, para que a obra tivesse andamento. Eu coloquei aqui uma explicação para vocês, né? O que é a securitização? A securitização de recebíveis é um processo de negociação de dívidas de empréstimo ou contas em atraso com investidores que aceitam o risco da inadimplência em troca desses rendimentos. Isso quer dizer que ocorre a captação dos ativos e recursos por uma securitizadora que transforma as dívidas em títulos de crédito. Viu só? Vou pegar as dívidas dos contratos de promessa de compra e venda, o banco pega esses contratos de promessas de compra e venda e ele transforma em títulos de crédito, então vende para investidores interessados. Diante do receio de inadimplência, o empreendimento conta com a securitizadora, cedendo recebíveis para a mesma e os títulos de crédito para negociação com os investidores. Foi o que eu expliquei, né? Aí ele pega, o empreendedor chega assim, vou construir, só tenho contratos de compromisso de compra e venda, mas eu preciso de recursos. Aí o banco pega, assume o risco dessa dívida, né? Que eu, por exemplo, estou fazendo, eu comprei um imóvel na planta, eu acho que vou pagar ela, e quem é investidor acredita que eu também vou pagar ela. Ou, pelo menos, transfere o risco, ele assume o risco que se eu não pagar, ele não vai ter um lucro, né? Tanto é que o retorno financeiro de juros para esse tipo de investimento é muito maior, porque o risco é proporcional. Quem investe em securitização, ele recebe o dividendo dele muito maior, porque o risco dele também é maior, né? Eu estou comprando uma dívida, confiando que aquela pessoa vai pagar para eu ter o meu lucro. Aí tá aqui, né? Você passa, cede os recebíveis para a mesa, emitindo os títulos de crédito para ser negociado com os investidores. Esse processo é titularização. O banco pega essa dívida, reparte em títulos de crédito, eu, como investidora, compro esses títulos de crédito, e esse valor de título de crédito é passado para o empreendimento. Aí eu coloquei aqui, né, alguns elementos dessa securitização. Ao falarmos da securitização de recebíveis, é importante, para o melhor entendimento, conhecer os itens desse processo de titularização. É o que eu expliquei para vocês. O cedente, quem que é? O empreendimento que possui os recebíveis. Eu assinei com uma construtora, ela tem um título, né, de recebível, eu fiz um compromisso com ela. Eu tenho uma dívida com ela tem valor a receber. A securitizadora, né, que é a instituição financeira, que vai emitir os títulos negociáveis no mercado, utilizando os recebíveis.
esses títulos. É quem assume o risco, que eu vou pagar o meu empréstimo. E se eu não pagar o meu empréstimo, ele vai assumir o risco do prejuízo. Aqui a gente vai passar, então, para fazer uma análise, né? Uma análise do mercado financeiro imobiliário. Aqui eu trouxe novamente mais um pouco do conceito, né? Do que seriam esses fundos de investimentos imobiliários, que é para a gente entender o fundamento, para que mais à frente nós possamos ter uma base mais sólida para entender como esses investimentos são feitos, né? O mercado financeiro imobiliário ele envolve a compra, venda, financiamento e desenvolvimento de ativos imobiliários. É o que a gente viu um pouquinho na aula passada, né? Além da negociação de títulos relacionados ao setor, né, como fundo de investimentos imobiliários e certificado de recebíveis imobiliários, são as dívidas. Em 2024, diversos fatores impactaram esse mercado, desde juros, inflação e até mudanças regulatórias da demanda de diferentes tipos de imóveis. Agora, nós vamos passar a analisar o mercado financeiro num cenário macroeconômico. O que interfere no mercado, na análise desse mercado financeiro imobiliário? A taxa Selic e o impacto nos fundos de investimentos imobiliários, né? A taxa de juros Selic influencia diretamente nos investimentos imobiliários. Quando está em alta, os fundos de investimentos imobiliários e imóveis perdem atratividade para investidores. Em contrapartida, quem ganha esse olhar mais apurado? Os investimentos de renda fixa. Eles perdem essa atratividade, porque ninguém vai querer. Se tem uma alta na taxa Selic, o que acontece? Os empréstimos imobiliários vão subir. Normalmente, me arrisco a dizer que 80% dos negócios imobiliários eles vão ser financiados. Uma pequena parcela da população tem condições financeiras de comprar um imóvel à vista. Então, se os juros estão muito altos, a taxa Selic, que é que comanda todas as cotações de juros, está muito alta, o que acontece com as parcelas do financiamento? Sobe proporcionalmente, o que torna inviável, muitas vezes, o financiamento imobiliário ocorrer. Então, as rendas fixas, como aluguéis, elas não são tão atrativas, né? Elas têm uma queda substancial. Outros fatores que influenciam também é a inflação e custos de construção, né? Se a inflação está alta, o custo de materiais e a viabilidade de novos projetos imobiliários também fica comprometido. Porque materiais mais caros, mão de obra mais cara e o produto final fica mais caro. Aí faz o quê? Desestimula o investidor, o comprador final. O crescimento econômico, por exemplo, o crescimento econômico em setores logísticos e comerciais depende do crescimento da economia para se expandir. A gente estava falando do investimento de fundos de tijolos, né, que ele normalmente é feito na locação de imóveis, salas de locações de shopping centers. Para você locar a sala no shopping center, a economia tem que estar aquecendo, tem que estar em expansão. Porque senão você não vai ter procura para se abrir novos negócios.
nós vamos continuar aqui, nós vamos ver agora qual é o cenário, né, atual dos fundos de investimentos imobiliários. A Selic está em queda, a expectativa de redução da taxa Selic ao longo de 2024 impulsionou os fundos de investimentos de imóveis, pois tornou os investimentos em imóveis mais atraentes em comparação com a renda fixa. Você pode ver como isso reflete na nossa realidade, pelo menos aqui na minha cidade, o que teve de salas comerciais que abriram, foram construídas, na verdade, foram construídas salas comerciais, aumentou exponencialmente, pelo menos aqui na minha cidade, ou seja, isso indica que a economia está crescendo. A valorização das cotas, né, com a queda dos juros, os preços das cotas de fundo de investimentos imobiliários, FII, voltam a subir, especialmente no setor de logística, shoppings e lajes corporativas. Também, os fundos de investimentos imobiliários de papéis continuam bem atrativos. Apesar da redução da Selic, do Fundo de Investimentos Imobiliários CRI, que são certificados de recebíveis imobiliários, que a gente viu na aula passada, que é o que, galera? Isso mesmo, são as dívidas, né, que você pode cobrar. Você compra a dívida para cobrar a dívida. São os títulos recebíveis imobiliários. Ainda pagam bons dividendos, mas podem perder rendimento ao longo do ano. Ou seja, quanto mais adimplente a população se encontra, menos atrativo é o investimento no CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários. Porque se tem menos pessoas devendo, tem menos créditos a serem comprados. Outra também demanda crescente pelos fundos de investimentos imobiliários, né? O aumento dos investidores na Bolsa e o crescimento da educação financeira no Brasil impulsionou demais o mercado de fundos de investimentos imobiliários. A gente até falou disso na aula passada, o tanto que isso impacta, inclusive, nos financiamentos imobiliários. Porque o que é o financiamento imobiliário? Né? Quando o banco vai te emprestar o dinheiro, ele tira o dinheiro. De onde ele tira esse dinheiro? Isso mesmo, na conta poupança, né? Agora, o que as pessoas perceberam? Deixar o dinheiro parado lá não é vantajoso. Se você pode investir esse dinheiro. Então, quem tinha dinheiro guardado na conta poupança, em vez de deixar lá, está investindo esse dinheiro. Ou seja, os bancos aumentam as taxas de juros porque eles não têm mais esse dinheiro guardado para garantir. Entendeu? E a gente vai ver mais para frente que teve um acréscimo muito vertical em questão de investimentos de fundos imobiliários, principalmente porque nós vimos novamente, vamos relembrar da aula passada, que os fundos de investimentos imobiliários para pessoas físicas, elas não são tributáveis, não incide pagamento de imposto fiscal, tem isenção fiscal nesses rendimentos mensais para pessoas físicas. Você só vai pagar esse imposto da compra e venda dessa sua cota. Mas o rendimento mensal dela não incide imposto, o que é muito interessante para a pessoa física. Logo, esses fundos de investimentos imobiliários
está tendo uma boa aceitação por parte das pessoas que estão começando o mundo dos investimentos imobiliários, né? Nós vamos ver aqui um pouquinho desses mercados, né, de fundos de investimentos imobiliários. O fundo de investimentos imobiliários de tijolos, por exemplo, imóveis físicos. O artístico teve ele teve um saldo muito positivo, né? Que foi com o crescimento dos e-commerces, manteve a alta da demanda dos galpões logísticos, shoppings, teve uma crescente positiva com a recuperação econômica, que aumenta a venda e fluxo de cliente, né? Ou seja, mais renda, mais impulsão no mercado, mais lojas abrem, mais novos negócios são criados. As lajes corporativas se mantiveram a mesma frequência de venda. O home office, né, ainda impacta a ocupação, mas os imóveis premium seguem valorizados. Você não teve uma alta na procura e investimento de lajes corporativas, mas ela se sustenta pelas grandes empresas e imóveis que já estão estabelecidos há muito tempo. As residenciais teve um crescimento moderado, o mercado de aluguel cresce, mas a valorização dos imóveis ela não é proporcional. Nós temos os riscos e os desafios dos fundos imobiliários em 2024, o que foi, né? Foram as oscilações das taxas de juros, se a Selic não cair como antes, aumenta a atratividade dos fundos de investimentos imobiliários e são menores. A vacância elevada em alguns setores, né? As lajes corporativas ainda sofrem com o impacto do trabalho remoto e também imóveis cuja locação ela não é rápida. Lembrando que quem investe em imóveis para locação, que é o que, gente? Uma renda mensal. Imóvel parado não é renda mensal, então não é interessante. A regulação dos tributos, né? As mudanças das regras da Minha Casa Minha Vida, também as mudanças das regras tributárias impactaram o rendimento dos fundos de investimentos imobiliários e também a Comissão de Valores Imobiliários. Né? Teve mudança nas regras da Comissão de Valores Imobiliários e na tributação, o que afetou o rendimento dos fundos de investimentos imobiliários. A liquidez e a volatilidade com os fundos de investimentos imobiliários são negociados na bolsa, suas preços podem oscilar bastante no curto prazo. Eu trouxe aqui, eu até deixei um link aqui, gente, que é muito interessante. Vocês, aqui a gente não vai dar tempo de nós fazermos uma leitura completa, mas é muito interessante que vocês leiam depois aí na casa de vocês. Nós vamos pegar só algumas partes mais interessantes da pesquisa, mas ela é muito enriquecedora e eu quero dividir um pouco com vocês, mostrar um pouco, né, sobre o que fala um pouco essa pesquisa. Eu vou abrir aqui e compartilhar a tela com vocês.
para a gente ver essa pesquisa que foi feita. Ela está disponível, tá aí o link, eu deixei o link no material de vocês. Aqui, ó, nós podemos ver que eu até deixei já na aba que eu estava que quero mostrar para vocês, mas assim, só para passar com vocês, ó, foi um raio-x feito pela FIPSAP, perfil de demanda por imóveis, informe do terceiro trimestre de 2024. Aqui é muito interessante que eles fizeram pesquisas com investidores de idades, né? Aproximadas lá para seus 57 anos. Por que essa idade, né? Porque a gente pode falar com propriedade que uma pessoa que está nessa idade já tem uma carreira estabilizada, então ela já tem mais consciência de investimento, porque ela tem uma renda fixa, apesar da maioria da população hoje girar na faixa média de 35 anos, uma pessoa com 35 anos normalmente não tem ainda estabilidade plena na carreira profissional, o que impede você fazer muitos investimentos, né? Então, essa pesquisa foi feita com pessoas com a idade mais avançada que já tinham financeira, que tinham uma renda com mais de 10 mil reais até 8 mil reais, que são a faixa que ainda entra no programa de financiamento Minha Casa Minha Vida. Aqui, vou mostrar para a gente o tamanho da amostra, né? Foi um questionário feito, tendo como objetivo o acompanhamento dos seguintes grupos: usuários que compraram imóvel nos últimos 12 meses, usuários que pretendem comprar um imóvel nos próximos 3 meses, que são os compradores em potenciais, ou usuários que são proprietários de imóveis adquiridos há mais de 12 meses. A presente edição da pesquisa teve como referência o terceiro trimestre de 2024, contando com a participação do total de 873 respondentes entre os dias 10 e 31 de outubro de 2024, ou seja, é uma pesquisa feita recentemente. Respondentes. Em 2014, em 2014, Q1, Q2, Q3, 2018, até 2024, você tem uma média desses valores. Desculpa, gente, aqui, começou uma notificação do meu computador aqui. Aqui, a gente tem esse gráfico dos respondentes. A média de respondentes foram 2.875 pessoas. O perfil sociodemográfico dessas pessoas, então, em relação ao perfil socioeconômico demográfico feito com esses respondentes, olha só, a distribuição do gênero masculino e feminino. A média de respondentes, nesse caso aqui, foi masculino, com 55%, e o público feminino com 45%. Compraram mais imóveis o público masculino, com média de
ou vão investir, ou pretendem comprar, ou já compraram nos últimos 12 meses, 55% foram homens e 45% dos respondentes foram mulheres. O perfil sociodemográfico, a idade média, 53 anos, a média histórica normalmente é de 45 anos, ou seja, isso mostra para a gente que comprar um imóvel hoje em dia se leva mais tempo do que se levaria nos últimos 10 anos. Essa pesquisa foi feita comparado de 2014 a 2024, né? Ou seja, em 10 anos, normalmente quando você estava na média de 45 anos, você conseguia comprar um imóvel. Hoje a média para você conseguir adquirir um imóvel e começar a investir em imóveis é com 53 anos. Ali aqui acima dos 50, de 41 a 53, caiu para 22%, de 31 a 40 anos, assim, é de 26%, e abaixo dos 31 anos, apenas 15% da média populacional consegue comprar um imóvel antes dos 30. Dos 31 aos 40, essa média sobe, mas você vai ter uma maior efetividade depois da faixa etária dos 50 anos. Renda mensal aqui, né, vai trazer entre 5 mil e 10 mil, entre 10 mil e 15 mil, está acima de 15 mil. Em média, 21% da população recebe mais do que 15 mil reais mensalmente. A classificação de grupos, quem de fato comprou, foram somente 12%, compradores em potenciais que vão querer investir são de 42%, e os que compraram no último ano é de 20%. O público feminino ainda tem menor porcentagem de que compra efetivamente o imóvel do que o público masculino. O público masculino ainda tem um poder aquisitivo de compra maior do que o feminino. Aí aqui vai falar sobre os compradores, a característica, o tipo de imóvel adquirido, se foi para investimento ou se não foi para investimento, se foi para moradia. Olha só aqui, objetivo do imóvel adquirido. De moradia, daqueles que adquiriram, aqui foi feito só com quem de fato comprou o imóvel. Quem comprou o imóvel, 59% comprou para moradia, 76% desses que compraram para moradia foi para morar com alguém, ou seja, quando se casaram, 76% com a finalidade de moradia para morar com alguém, ou seja, se deduz a renda dessas duas pessoas. 12% é para morar sozinho e os outros 12% é para outra pessoa morar, com o fim de moradia. E dos que compraram para investimento, no segundo semestre de 2024, foi 49%. Já no terceiro semestre de 2024, foi 41%. E desses 41%, 34% investiram e vão esperar para valorizar e depois vender,
o que é o capital de qualidade, né? Sem pressa de receber, eu vou valorizar o meu imóvel e depois eu vou receber o meu capital. E 66% investirão para quê? Renda mensal, para alugar. Depois, se vocês tiverem interesse, leiam, gente, passem o olho, quem tem intenção, aqui está falando de quem tem intenção de compra, até para você que vai trabalhar no mercado imobiliário, né, ser corretor imobiliário, é uma pesquisa muito interessante, que vocês podem olhar com carinho, né, aqui a percepção de preço, o que afeta também os investimentos dos fundos imobiliários, porque essas pessoas têm a impressão de que vai subir, o investimento delas cai. Ninguém vai comprar imóvel se eles têm a percepção que o preço está mais caro. Voltando aqui agora para nossa aula, eu vou abrir de novo o nosso slide para nós darmos prosseguimento. Nós vamos falar agora do mercado primário. O que é esse mercado primário? O mercado primário, ele ocorre no contexto dos fundos de investimento imobiliário e refere-se à emissão de novas cotas diretamente pelo fundo, geralmente para captação de recursos para novos investimentos, expansão ou melhoria do portfólio. Foi o que nós comentamos mais cedo. Do processo de securitização. O processo de securitização está relacionado com o mercado primário. O banco pega, né, esse crédito, transforma em títulos e ele vai oferecer esse título. Eu, como investidora, vejo potencial no negócio e invisto. Então, eu sou a compradora primária. Eu estou no mercado primário deste investimento. Lá na frente, ele teve, eu lucrei bastante com ele, porque deu certo o empreendimento. E aí, o que eu faço? Eu quero investir em outra coisa. Como eu vi que teve um aumento, uma valorização dessa minha cota, o que eu faço? Eu vendo ela. Aí eu pego e vendo ela. Aí eu estou no mercado primário. O que vocês acham? Quem comprar a minha cota vai estar no mercado primário? Não vai estar no mercado primário. Quem comprar a minha cota vai estar no mercado secundário. Para ficar fácil de entender e memorizar, gente, mercado primário. Toda vez que falar de mercado primário, lembrem-se que nós estamos falando do começo do empreendimento, do começo do investimento. Eu tenho um prédio para ser construído, eu sou uma empresária e eu vou construir um shopping center. Eu não tenho capital de giro para isso. Aí, o que eu vou fazer? Eu apresento, né? Vou esses imóveis, vou oferecer para o banco compra esse título, vai dividir em várias cotas para quem quiser fazer esse investimento e comprar ele.
comprou esse investimento, você vai ter a seu pagamento de juros mensais, né? Porque é uma renda mensal. Só que aí depois você viu que valorizou tanto, você vai pegar e vender. Você é o primário. Todo mundo que vier depois de você é secundário. Não tem erro. Primário, quem comprou as primeiras cotas que foram anunciadas. Eu até coloquei aqui como que ocorre, né, esse processo para comercialização primária. A oferta pública das cotas, né, o fundo de novas cotas para captar dinheiro, investimento em novos imóveis ou ativos imobiliários. Se uma empresa quer abrir uma outra filial, ela pode abrir novas cotas. Abriu a primeira cota que eu comprei, o Shopping Center, mas ele deu tão certo que ele quer abrir um shopping center. Sabe o que ele faz? Ele vai fazer de novo o mesmo processo, ele vai fazer uma oferta pública para captar mais dinheiro e investir ou ativos imobiliários, né? Esses investidores participam direto no fundo. Quem compra cotas no mercado primário está adquirindo diretamente do próprio fundo, sem a interferência da Bolsa de Valores. Traduzindo, é mais barato você comprar no mercado primário. Você quer investir, começar a investir, priorize o fundo primário. Só que lá na frente a gente vai ver o contraponto, que é o quê? O risco, né? Porque você vai pagar mais barato no mercado primário? Sim, o investimento está tomando forma agora. Se der certo, muito bom. Você vai lucrar muito. Porque você começou, você comprou no mercado primário e vai vender no mercado secundário, que é na Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores faz o quê, gente? Ela oscila. Ela oscila muito para muito alto, também oscila para baixo, mas aí você vai pegar uma curva em que ela está oscilando para o alto e vai vender esse seu título, que você comprou muito mais barato do que se tivesse comprado no mercado secundário. Então, é uma forma de investimento onde o seu lucro é maior, que é no mercado primário. Outra coisa, preço fixo na emissão. Diferente do mercado secundário, onde as cotas variam o preço, né? No mercado primário, o preço da cota é pré-definido no edital de oferta. Então, se está lá uma cota custa R$ 100, se é no mercado primário, ela vai custar R$ 100, porque já foi pré-estabelecido. Eles fazem 50, 70, 100 cotas que a gente viu na aula passada, cada uma delas vai custar R$ 100. Então, vai ser sempre esses R$ 100, enquanto tiver cotas disponíveis. Entretanto, se eu não comprar nesse mercado primário e deixo para comprar no mercado secundário, essa cota que valia 100, como teve uma alta na Bolsa de Valores, ela está valendo 200. E aí eu não comprei, que eu achei caro, mas amanhã eu vou entrar de novo na Bolsa de Valores, ela está custando R$ 300. Ou seja, você não tem essa segurança de preço, o preço nunca é fixo na Bolsa de Valores, diferente do mercado primário. O período de subscrição. Os cotistas atuais do fundo têm preferência para comprar as novas cotas antes de serem liberadas no mercado. Ou lembra do shopping que eu comprei? Aí eles vão expandir esse shopping. E, novamente, o que eles vão fazer? Vão abrir cotas. Mas como eu sou cotista primário, né, do mercado primário, eu tenho preferência na compra dessas novas cotas.
Aqui a gente tem ainda falando sobre as principais etapas de uma oferta no mercado primário. O anúncio de emissão, o fundo divulga um comunicado informando que fará uma nova emissão de cotas, com detalhamento sobre o valor e o uso desses recursos, o período de subscrição. Os cotistas atuais, né, a gente acabou de ver, têm direito de comprar as novas cotas proporcionalmente à sua posição antes do público geral. O período de sobras e esforços de vendas, se sobrar cotas, né, se elas não forem preenchidas, elas podem ser oferecidas a outros investidores interessados. Primeiro, quem está no mercado primário, tem a cota primária, aí sobrou, não vender todas as cotas para esses cotistas primários, aí abre para terceiros interessados. A liquidação e integralização. Os investidores, eles pagam pelas cotas, né? E os recursos entram no fundo para os investimentos planejados. Ele vai ser usado, vendeu, a cota vendeu, então esse dinheiro vai ser usado para o fim que foi solicitado, né? Para o investimento planejado. O registro na Bolsa, após a emissão, as novas cotas passam a ser negociadas no mercado secundário, onde podem ser compradas e vendidas livremente. Ou seja, eu comprei no mercado primário, vai ser emitido o título, esse título emitido, ele é registrado na Bolsa, e aí, quando eu achar oportuno, eu pego e vendo essa minha cota. E aí, sabe o que vai acontecer? Eu vou negociar livremente. Eu negociar livremente, posso vender do valor que eu achar que é justo, contando ainda com que a variação da Bolsa de Valores, que ela flutua de os bancos, né, comerciais, eles de varejo, eles se tornam protagonistas através dos canais de distribuições do alcance e crescente demanda por cotas de fundos de investimentos imobiliários emitidos no mercado imobiliário, devido à isenção do imposto de renda para em relação aos rendimentos dessas cotas dos fundos. Foi o que nós falamos no começo da aula, né? Que as cotas de fundos imobiliários é muito interessante para a pessoa física, porque é isento de imposto de renda os juros que você recebe por aquele investimento. Lembra que a gente falou na aula passada? É isento, ou seja, os bancos comerciais perceberam que a população está sendo educada financeiramente, tirando o dinheiro da poupança, fazendo o quê? Investir. E um investimento muito seguro para ser feito é no fundo de investimento imobiliário, porque quem trabalha é quem pegou o crédito para o empreendimento. É um dinheiro que você pode contar com ele do que se você for fazer outros tipos de investimento, que você tem que ter um conhecimento mais amplo, é mais arriscado, né? Então, um investimento seguro, principalmente para quem está começando por pessoas físicas, é no fundo de investimentos imobiliários. E os bancos perceberam que é uma ótima oportunidade de faturar, porque banco quer dinheiro, né, gente? Então, o que eles fizeram? Vocês já perceberam, vocês que têm, principalmente alguns bancos digitais, como o Rico, não sei se vocês têm, o Banco Rico, o Banco C6, Nubank, a Nubank também tem, Mercado Pago. Eu não sei se o Banco do Brasil tem, a Caixa tem também, o Bradesco também tem.
eu me arrisco a dizer, assim, salvo engano, que todos os bancos hoje em dia têm canais de distribuição de fundos de investimentos imobiliários, o que é muito rentável para o banco ter esse dinheiro novamente investido. Os bancos varejistas enxergaram essa oportunidade de chamar o seu cliente, a pessoa física, para continuar investindo e ele ter esse controle, o controle desse dinheiro. Vamos falar um pouco, então, sobre o mercado secundário. O mercado secundário, né, de fundos de investimentos imobiliários é o local onde as cotas são compradas e vendidas entre os investidores. Após a emissão do mercado primário, o que a gente falou? Eu compro quando o projeto está sendo iniciado, e depois eu pego e vendo. Depois que eu vendi uma vez, esse título ele nunca mais vai ser do mercado primário, vai ser sempre do mercado secundário. E esses fundos de investimentos imobiliários vão ser vendidos por valores variáveis, de acordo com a alta ou a baixa da Bolsa de Valores. Nesse mercado, as cotas de fundos imobiliários são negociadas na Bolsa de Valores e o preço das cotas é determinado pela oferta e demanda. Quanto mais demanda, maior a oferta, né? É sempre proporcional. Se tem muita oferta e pouca demanda, o que acontece com o valor dessa ação? Aí, se tem muita demanda e pouca oferta, o valor dessa cota vai subir. A negociação dessas cotas na Bolsa de Valores acontece, elas podem ser compradas e vendidas de forma contínua durante o horário de funcionamento da Bolsa, que vai das 10 às 5 da tarde. O preço do mercado, o preço das cotas de mercado secundário, ela flutua de acordo com o interesse dos investidores. A cotação ela pode ser maior ou menor do que o valor patrimonial, valor dos imóveis do fundo, dependendo da demanda e da percepção do mercado sobre o fundo. É por isso que, não sei se vocês já tomaram consciência disso, que por que a empresa, muitas vezes, ela é tão preocupada se ela está sendo valorizada ou não valorizada na Bolsa de Valores? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui da Petrobras. As ações da Petrobras, ela aumentando ou diminuindo na Bolsa de Valores, nada interfere com a Petrobras e ela já que ela precisava aonde, gente? No mercado primário. Ela precisava do dinheiro para investir lá no mercado primário. Ela já vendeu a cota primária dela, ela já teve o lucro dela. Ela não vai ganhar mais ou vai ganhar menos por causa da Bolsa de Valores. Mas por que impacta tanto? Por que a Petrobras e todos os investimentos são preocupados se as cotas deles estão valorizadas ou não na Bolsa de Valores? O que isso interfere com a empresa? Interfere que, se lá na frente ela quiser abrir um outro investimento e a cota dela está despencando, quem é que vai querer investir? Você entende? Ela é prejudicada por negócios futuros. Então, é sempre interessante para a empresa que as cotas de investimentos dela estejam lá no alto, na Bolsa de Valores. Não é que ela está ganhando na Bolsa de Valores, ela não está negociando, ela já negociou lá no cotista primário, ela já ganhou no cotista primário, mas se está valorizado na Bolsa de Valores, quando ela quiser expandir o negócio dela, na hora, o que você acha que vai acontecer?
ela vai vender. Mas se a cota dela é desvalorizada, a percepção de valor da empresa dela está caindo, oferta e demanda, se ela quiser expandir o negócio dela, ela não consegue mais. Até que, né, o preço de mercado, né, que a cotação é maior ou menor do valor patrimonial de acordo com a percepção do mercado sobre esse. A liquidez. A liquidez dos fundos de investimentos imobiliários no mercado secundário, ele vai depender da sua popularidade e volume de negociações. Fundos de investimentos imobiliários com mais cotistas, mais negociações, tendem a ter maior liquidez. As transações diretas, né? O processo de compra e venda das cotas, ele é feito por meio de corretoras que intermediam a transação na bolsa de valores. Alguns fatores que vão influenciar no preço da cota do mercado secundário. Alguns desses motivos é o desempenho do fundo de investimentos imobiliários, né? O rendimento gerado pelos imóveis do fundo, o valor de locação e a valorização dos imóveis influenciam a demanda pelas cotas. Quanto maior, quanto melhores os resultados financeiros, mais atraente essa conta se torna, né? Taxas de juros, novamente a taxa de juros sobe, o FMI pode se tornar menos atraente, pois rende menos em comparação com investimentos de renda fixa. Já com a queda da Selic, os FI ganham mais relevância, por seus dividendos se tornam mais competitivos. A vacância e inadimplência, que a gente também falou, né, que a taxa de vacância em imóveis sem locatários e a inadimplência, locatários que não pagam aluguel, afetam negativamente o rendimento do FI e, consequentemente, o preço das cotas cai, porque quer dizer que o shopping que eu comprei a cota não está sendo um bom negócio, porque quem está locando não está pagando aluguel ou as salas não estão locadas. E quando eu for vender essa cota no mercado secundário, o que vai acontecer? O preço vai ser menor. Às vezes, o preço vai ser menor até do que eu paguei. Eu paguei 100, mas como não, eu nunca consegui, o shopping não está conseguindo colocar esses imóveis, eu estou tendo muita inadimplência, não está sendo mais um bom investimento. Então, se eu comprei por 100, às vezes eu consegui vender por 80. Fatores que influenciam o preço, né, das cotas no mercado secundário. As expectativas de valorização, lembra do estudo que a gente fez, né, sobre o preço, daquele estudo que a gente estava lendo, isso que a gente fez, não, aquele estudo que a gente estava lendo, da percepção de valor do mercado imobiliário que as pessoas tinham do que ia acontecer, isso influencia na valorização, né? O mercado também precifica expectativas futuras. Se os investidores acreditam que o fundo está em um bom momento de valorização, a demanda pelas cotas aumenta. Os eventos macroeconômicos, né, fatores como a inflação, crises econômicas e mudanças nas políticas governamentais também afetam os preços do fundo de distribuição de dividendos. Vocês estão me ouvindo? Ah, voltou. Teve um corte aqui. Vamos continuar aqui, né?
A liquidez do mercado secundário, a liquidez dos fundos de investimentos do mercado secundário depende da sua popularização e volume de negociações. Ah, tá. Esse daqui já foi. E esse daqui agora, né? As expectativas de valorização, a percepção do cliente, os eventos macroeconômicos, né, fatores como a inflação, crise econômica e mudanças governamentais afetam os preços do FI. A distribuição desses dividendos, né, pago aos cotistas, também torna essa cota mais atrativa ou menos atrativa. A evolução do float mensal dos FFI por ativos. O que isso quer dizer? O float mensal de um FFI representa a quantidade de cotas negociadas no mercado secundário, refletindo o volume de liquidez desse fundo. A evolução do float ela varia significativamente entre diferentes tipos de ativos imobiliários, como shoppings, lajes corporativas, logísticas. E devido a esses fatores, como a demanda de investidores, de distribuição de dividendos e as notícias sobre o mercado imobiliário e as condições econômicas. A capitalização desse mercado de FFI é o valor total do mercado do fundo, obtido ao multiplicar o preço dessa negociação da cota pela quantidade de cotas em circulação. A evolução da capitalização ela é feita ao longo do tempo e varia de acordo com o tipo de ativo e os fatores macroeconômicos, como a taxa de juros, o crescimento do mercado imobiliário, a demanda por diferentes setores. Ou seja, para você saber a capitalização de um fundo de investimento imobiliário, você pega todo o valor das cotas e o potencial de capitalização dele para circulação. Imóveis com maior captação de venda, capitalização de venda, mas o float vai aumentar, você vai ter uma maior valorização. Quanto menor a tendência, é proporcional à queda desse valor de float. A evolução, né, da capitalização dos FFI por tipo de ativos. FFI de lajes corporativas, aqui tem um comparativo, a evolução da capitalização. De 2020 a 2021, teve uma queda significativa devido ao impacto do home office na pandemia. Ou seja, o float de lajes corporativas em 2021 foi reduzido drasticamente por causa da pandemia, né? A maioria das empresas estavam trabalhando em home office, não se abria novas lojas e empreendimentos. De 2022 a 2023, a recuperação econômica, com a recuperação econômica, né, e a flexibilização dessas restrições, aumentaram a taxa de ocupação, o que impulsionou a capitalização, né, deixou os fundos de investimentos imobiliários mais atrativos, oferta e demanda. Muito bem. Em 2024, a capitalização está estabilizada, né, com alguns fundos de alta qualidade, mostrando uma valorização gradual, mas ainda sujeitos à volatilidade do mercado de trabalho híbrido. Ou seja, lajes corporativas, ainda mais com a possibilidade do trabalho em home office, ela se torna menos interessante. Quanto mais capacidade as empresas têm de colocar o trabalho dela remotamente para que o funcionário faça na sua casa, menor vai ser o float de lajes corporativas. Isso, no futuro, vem acontecendo gradualmente, né? E no futuro isso vai ser ainda maior, com a evolução da tecnologia, né?
os fundos de investimentos logísticos, teve uma evolução da capitalização. Durante a pandemia, essa capitalização aumentou significativamente devido ao boom do e-commerce, que ele galpões e centros de distribuições. Muitos fundos logísticos se beneficiaram da alta demanda e viram a sua capitalização crescer. Ou seja, se lajes corporativas vêm tendo uma queda gradual, logísticas, um FF logísticos de galpões, com o e-commerce e a internet, né? Hoje as pessoas compram as coisas na internet, os galpões vêm tendo uma crescente desse tipo de investimentos. Em 2023 continuou crescendo, e em 2024, o que acontece? Continua crescendo essa capitalização, impulsionada pelo crescimento dos e-commerce, pela expansão das cadeias logísticas. E quanto mais as compras vão sendo migradas para a internet, o investimento de fundo logístico de lajes corporativas se torna menos interessante, mas profissionalmente os fundos de investimentos logísticos se tornam mais atrativos. Shoppings. Em 2020 a 2021, despencou, né, com a pandemia. Em 2022 a 2023, teve um aumento da venda de varejos e a capitalização começou a crescer novamente, mas num ritmo bem mais moderado. E é uma realidade que ela cresce lentamente, mas tem um destaque para os shoppings premiums, né, aqueles localizados em regiões com alta demanda, como shoppings de luxo, aqueles em capitais econômicas, que eles tiveram uma crescente neutra, né? Você não tiveram um decréscimo, mas também não tiveram uma crescente muito alta, porque o padrão de compra e venda desses locais continua o mesmo. Rendimento médio mensal, né, dos fundos de investimentos imobiliários por tipos de ativo. O rendimento médio do FFI varia conforme o tipo de ativo. Né? Os rendimentos do FFI vêm principalmente da distribuição desses dividendos gerados pelos aluguéis, recebíveis ou juros provenientes dos ativos imobiliários que compõem o portfólio do fundo. Gente, por hoje foi só a aula. Na aula que vem nós vamos continuar a falar sobre os fundos de investimentos, mas nós vamos falar mais especificamente sobre esses rendimentos e como esses rendimentos eles são calculados, para nós termos uma ideia de como é feita a precificação de uma cota, porque a precificação de uma cota ela está intimamente ligada com o risco do negócio, mas também o lucro que você pode ter com ele. Investimentos com o lucro, vamos dizer assim, provável, com maior probabilidade, né? Investimentos com maior probabilidade, o rendimento ele é menor. Investimento com alto risco, alto retorno financeiro. A gente viu lá, né? Quando você compra as debêntures, né? Debêntures, se você compra dívidas, seu risco é maior. Mas, em compensação, o seu lucro também é proporcional. Na aula que vem, a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre esse tema. Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula, né? Vocês me desculpem qualquer intercorrência.
por ruídos externos, né? A internet não estava ajudando muito, mas acho que deu para entender. Espero que tenha sido muito proveitoso, tá, galera? Até a próxima aula. Tchau. Tudo certo, professora? Certinho. Já finalizou? Já. Então, ótima noite para você, excelente aula. É 15 terceiro mundo. Agora vamos lá, né? 15, quarto mundo.